Meus queridos e amados irmãos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está assistindo esse vídeo agora. Esteja você onde estiver, seja você quem for. Se você for um adventista do sétimo dia, seja bem-vindo à TV Caminho Livre. Que Deus possa te abençoar através da exposição de sua palavra. Bom, vamos para a oitava parte das minhas objeções ao Dr. Rodrigo Silva. E eu quero começar fazendo antes uma pequena observação em relação a um desses vídeos que eu gravei, objetando o Dr. Rodrigo Silva quanto ao assunto livre-arbítrio, quando eu estava tratando do termo escolher, objetando, obviamente, o Dr. Rodrigo. Pode ser que eu tenha dito algo que não ficou muito claro em relação à eleição dos discípulos, que consta aqui em Lucas 6,13, tá? Eu só vou fazer uma rápida abordagem e vamos repassar esse entendimento aqui para que não permaneça nenhuma dúvida em relação a esse assunto e em relação ao que eu quis dizer se eu não disse, tá? São tantas coisas, né? Eu não trabalho aqui com teleprompter, com texto pronto, eu abro a palavra e deixo a palavra falar por si. Vamos lá, Lucas 6,13 diz: E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12, dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Muito bem, o Dr. Rodrigo Silva argumenta que quando Deus escolhe, a escolha de Deus não significa a rejeição de outros. Preste atenção que quando ele fala isso, ele fala baseado em Efésios capítulo 1, verso 4. É onde Deus trata de afirmar que antes da fundação do mundo, ele escolheu muitos para salvar. Ele escolheu, predestinou. Todo o capítulo 1 de Efésios fala sobre isso. Não há como negar isso, não há como negar a predestinação. Não há como dizer, como o Dr. Rodrigo Silva diz, que predestinação, a doutrina da predestinação é criação de Calvino. Mentira! Isso não é só uma questão de erro, isso é uma mentira proposital, pronunciada propositalmente, para enganar, né? Aí, ele vai em busca da Bíblia para fundamentar, para embasar um entendimento de que quando Deus escolhe, ele não rejeita. Escolhe alguns, ele não rejeita os outros. Veja, ele pula do assunto salvação, redenção, para o assunto vocação apostolar. Porque Lucas 6,13 trata justamente dessa questão, da vocação apostolar. Só um minuto, irmãos, deixa eu pegar aqui meu fone de ouvido, só para conferir se o áudio, se o meu microfone não está falhando. Se o meu microfone estiver falhando, eu terei que trocar de microfone aqui, tá? Só um minuto. Agora sim, tá, tudo certo. Então vamos lá. Aí ele pula do assunto salvação, que é um assunto dominante em toda a palavra de Deus, e vai para os domínios da vocação apostolar, ou seja, do chamado apostolar. No chamado apostolar, veja só, Lucas 6,13 concorda com aquilo que o Dr. Rodrigo disse. Mas veja, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, discípulos e apóstolos. Do grupo dos discípulos, Jesus soberanamente chama, escolhe, elege 12 apóstolos. No quesito discípulos ou vocação apostolar, veja só, quando ele escolhe 12 para serem apóstolos, ele rejeita os demais discípulos no quesito apostolado. Ele está rejeitando os demais discípulos no assunto quanto aos domínios do apostolado. É simples assim. Agora, isso não significa que aqueles discípulos de Jesus que não foram escolhidos, não foram eleitos, não foram chamados para exercer o apostolado, estejam perdidos. É isso que eu quis dizer. Vocês estão entendendo? Agora, é óbvio que quando... Eu vou dar um exemplo bem simples, que até uma criança poderá entender. Eu tenho aqui três canetas. Eu resolvo eleger uma. Eu resolvo chamar uma para mim. Eu resolvo escolher uma. Eu escolho essa. Essa aqui, ó. Então, eu escolho essa. Quando eu escolho essa caneta dentre as três que estão disponíveis, eu estou fazendo o que automaticamente ao escolher uma, ao eleger uma? Eu estou preterindo as demais.
Eu estou rejeitando as outras duas. Eu escolhi essa. Eu podia escolher essa. E foi o que eu fiz, certo? A questão do arminiano, do Dr. Rodrigo Silva, que faz parte dessa turma de arminianos, é o seguinte, é dizer o seguinte, olha, Deus escolheu um povo para a salvação. Isso não significa que os demais estejam rejeitados para a mesma salvação. Né? Deus escolheu muitos para a salvação. Agora, não significa que ele rejeitou esses aqui. Como não? Como não? Se Deus diz aberta, categórica e claramente que ele escolheu muitos para a salvação, como é que ele pode escolher muitos para a salvação e não rejeitar, não preterir aqueles que ele não elegeu, que ele não escolheu? Ora, qual a razão da eleição? Qual a razão da escolha? Isto sim é ilógico, doutor Rodrigo Silva. Isso sim é ilógico, arminianos. Não há lógica nesse argumento de vocês, nessa linha de raciocínio de vocês, tá? Bom, só para encerrar essa observação, que já ficou grande demais, leiamos Mateus 22, versículo 14. Mateus 22, versículo 14. Olha o que o Evangelho diz. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados. Por que muitos são chamados? Por quê? Porque quando Jesus, pouco antes de subir aos céus, ele ordenou a todos os apóstolos e discípulos: ide por todo o mundo, pregai este evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Então, o chamado, ele é universal. O chamado é universal. O chamado é para todo mundo. Agora, isto não significa que o desejo soberano e ativo de Deus seja salvar toda criatura da terra. E é isso que nós vamos mostrar para vocês aqui agora. Inclusive, objetando o argumento falacioso, que não é só do Dr. Rodrigo Silva. Esse argumento é velho, é antigo, e todos os arminianos se prendem a esses argumentos. Nós já tratamos disso aqui e vamos mostrar para vocês que eles estão errados. Então, muitos são chamados e poucos escolhidos. Significa o quê? Que o chamado é universal, mas dentre esse chamado universal, Deus escolhe poucos em relação ao número, né, que ouviu o chamado, que recebeu o chamado. Deus escolhe poucos para a salvação. Isso é uma prerrogativa divina, insubstituível, intransferível, imexível. Ninguém pode mexer numa ordem divina, né? Na soberania divina ninguém pode mexer. Não há um ponto vulnerável na soberania divina, porque Deus decidiu exercer o seu amor salvando muitos que ele escolheu antes da fundação do mundo. É ridículo isso, é patético isso. Mas o nobre doutor Rodrigo Silva, ele cai no mesmo erro grosseiro, né? no mesmo erro crasso no qual caem todos os demais arminianos. Vamos lá para as suas reflexões, as suas propostas e argumentos? Ele, Dr. Rodrigo Silva, diz que Pedro e Paulo afirmam nos seus escritos, nas suas epístolas, que Deus quer salvar toda criatura. Ele afirma isso no vídeo, tá? Deus quer salvar toda criatura. Então ele chama primeiro Pedro, 2 Pedro 3,9, eu vou na ordem dele, tá? 2 Pedro 3,9, vamos ler? 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês. Olha o aspecto que ele salientou. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Veja, nós temos aqui um assunto relacionado à salvação e perdição, e temos também aqui
uma menção ao querer de Deus, à vontade de Deus, a telema de Deus, a teló de Deus, a boulomai de Deus, a boulês de Deus. Eu estou citando termos gregos para deixar claro que nós não estamos jogando às cegas, nós não estamos fazendo cotovelogia, nós estamos fazendo teologia no seu mais alto grau, em seu mais profundo sentido, dentro das nossas possibilidades. Então veja, Pedro está tratando de salvação, de perdição, e menciona o querer de Deus, a vontade de Deus. A pergunta é, com esse texto aqui, é possível afirmar que Deus deseja soberanamente, onipotentemente, ativamente, ele deseja salvar toda criatura da terra? É o desejo dele salvar toda criatura da terra? É o desejo dele fazer isso? Esse texto nos dá condições para fazer tal afirmação? Não, não dá. Se você retirar a frase, se você retirar do versículo aqui, né, partes do versículo e analisá-lo fora do seu contexto, aí você poderá afirmar o que afirma o Dr. Rodrigo Silva, que Deus quer sim, o desejo, o querer, a vontade santa de Deus é salvar toda criatura da terra. Mas o que o texto, em seu contexto, nos diz é outra coisa. Olha só, vamos para o texto. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julgam demorada. Tinha gente para quem Pedro estava escrevendo, e ele já sabia disso, que estava achando o retorno de Jesus muito demorado. Jesus está demorando a voltar. Por que será que ele está demorando tanto? Nós nos programamos, nós nos agendamos para que ele voltasse agora, mas ele está demorando. Então Pedro diz assim, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Primeiro, ele está falando com pessoas que desejavam ardentemente a volta do Senhor. Ele está falando com pessoas que ansiavam pela volta do seu Senhor, do seu Salvador, do seu Deus, o Deus que se tornou carne humana. Então Pedro está falando para quem aqui? Ele está se dirigindo especificamente a crentes, crentes verdadeiros. Agora, isso não significa que no meio desses crentes verdadeiros não haveria falsos crentes, porque é isso que ele trata de afirmar, advertir e exortar. Com relação a isso mesmo, essa invasão de falsos crentes no meio dos verdadeiros, no capítulo 2 aqui de 2 Pedro. Então veja, Pedro está dirigindo as suas mensagens, tudo aquilo que ele escreve aqui na sua segunda epístola, a crentes verdadeiros, pessoas que ansiavam pela volta de Jesus, verdadeiramente. Verdadeiramente. Um falso crente não anseia a volta de Jesus verdadeiramente. Ele está pouco se lixando se Jesus voltar agora, voltar depois, voltar daqui a 1000 anos. Está pouco se lixando. Mas não, Pedro está dirigindo a sua epístola, a sua segunda epístola, aos eleitos. Olha só, no capítulo 1, aqui da segunda epístola de Pedro, verso 1, ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele está escrevendo aos que conosco obtiveram fé. Aos que conosco obtiveram fé. Então veja que ele está se dirigindo à comunidade da fé, que ele considerava como? Como é que ele considerava esta comunidade da fé? 2 Pedro, veja que nós estamos analisando o contexto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Olha só, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar o quê mesmo? A vocação e a eleição de vocês. Confirmar o que mesmo? A vocação, que é o chamado, e a eleição de vocês.
Olha só. Então, para quem Pedro estava direcionando essa mensagem? Para os eleitos, para a comunidade da fé. Então, quando ele diz aqui, olha, pelo contrário, ele é uma referência a Deus, ele é paciente com vocês, não que paciente com vocês. Vocês quem? Vocês quem? Aqueles para os quais ele estava dirigindo a sua segunda epístola. Os eleitos, a comunidade da fé. É em relação aos eleitos, a essa comunidade da fé, para a qual ele estava escrevendo, é tão claro isso aqui, é que ele diz, olha, não querendo que ninguém pereça, mas ele é paciente com vocês. Vocês quem? Da comunidade da fé. Vocês quem? Vocês eleitos. Que ninguém pereça, mas que todos cheguem a um arrependimento. Então, essa é a vontade soberana de Deus. Com relação aos eleitos, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, Deus não quer que ninguém pereça. E a vontade dele será cumprida nos seus eleitos. Nenhum eleito será perdido. Nenhum eleito será perdido. Vocês duvidam do que eu estou falando? Olha o que diz Hebreus. Vamos para Hebreus. É logo um pouquinho atrás aí. Hebreus. Capítulo 2. Vamos lá. Vamos ver se eu marquei essa passagem aqui. Isso. Vamos ler aqui. Olha só. Hebreus capítulo 2. Para consubstanciar, para embasar a afirmação que eu fiz. Deus não vai perder nenhum eleito. Todos os eleitos chegarão ao arrependimento, porque até arrependimento é dom. O arrependimento é um dom de Deus. Vamos ler Hebreus 2, de 10 em diante, para que você entenda o contexto. Hebreus 2, 10 em diante diz assim: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Veja, que é aos seus irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? Os eleitos de Deus. Aqueles que foram adotados na família de Deus, conforme Efésios capítulo 1 está dizendo, e que o doutor Rodrigo Silva não mencionou isso. Deveria ter lido todo o capítulo 1, doutor Rodrigo Silva, feito uma exposição exegética acurada do capítulo 1, uma exposição honesta do capítulo 1, para não errar depois, como o senhor erra fragorosamente. Então, ele diz: aos meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, verso 13, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. E os filhos que Deus me deu. Quem são esses filhos que Deus deu a Jesus? Os eleitos. Todos os filhos que Deus deu a Jesus serão salvos. Nunca nenhum deles se perderá. Aí eu volto para aquele capítulo que nós analisamos algum tempo atrás, capítulo 6 de João, para mostrar a vocês qual é o querer de Deus em relação aos eleitos, a vontade de Deus, a telema de Deus, a teló de Deus, a boulemate de Deus, a boulomai de Deus, a boulês de Deus, termos gregos para vontade, querer de Deus. E nós estamos analisando isso, estou afirmando com base na autoridade única e exclusiva da palavra de Deus que nenhum eleito vai perecer. Porque Deus não quer que nenhum eleito pereça. E isso vai se cumprir. Nenhum eleito vai perecer.
Aqui em João 6, do verso 37 em diante, eu leio o que diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Tá vendo? Todo aquele que o Pai me dá, diz Jesus, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. É por isso que lá em Hebreus, ele diz, olha, eis-me aqui, Pai, com todos os filhos que o Senhor me deu. Eles estão todos aqui. O Senhor não os deu a mim, eu estou agora trazendo eles de volta para o Senhor. Olha o verso 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, telema. Eu não sei se é essa a palavra, eu não vi aqui na minha Bíblia grega, mas se não for telema, é algo como boulez, ou boulomai, ou boulemate. Ou teló. É um sentido só. Um sentido só. E Jesus diz, olha, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, qual é a vontade de Deus, Dr. Rodrigo Silva? Qual é a vontade de Deus mesmo? É que nenhum eleito se perca. Agora, algum eleito se perderá? Não. Jesus, em Hebreus, profetizando o que irá acontecer, já diz, olha, eis aqui estou eu, Senhor, com todos os filhos que o Senhor me deu. Com os filhos que o Senhor me deu. O Senhor me deu, eu os conservei. E olha aqui, e ele está falando no verso 38 que ele não veio fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Aí no verso 39 ele diz, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu... O quê? O quê, doutor Rodrigo Silva? O que a palavra está dizendo em contradição ao Senhor? O que a palavra de Deus está dizendo em contradição ao Senhor, doutor? E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Meu Deus do céu, olha só que coisa maravilhosa. Oh, Jesus amado, como é gloriosa a palavra de Deus. Quando você quer estudar livremente a palavra de Deus, sem os empecilhos denominacionais, aí você descobre a vontade de Deus. Aí você fica sabendo a verdade. Portanto, essa historinha do Dr. Rodrigo Silva, com base em 2 Pedro 3,9, dizer que Deus deseja salvar toda criatura, o desejo dele é salvar toda criatura, mas que não salvará, voltemos a 2 Pedro, mas que não salvará por conta do livre-arbítrio dessas mesmas criaturas, é uma falácia. É uma falácia. É uma falácia do Dr. Rodrigo Silva que não sabe o que fala. Aqui mesmo em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 7, está dito o seguinte aqui, ó. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, escute isso aqui, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Perceba que há aqui uma profecia, perceba que há aqui uma presciência. Profecia chega para nós enquanto presciência de Deus. É proveniente de Deus. Esse pré-conhecimento do que vai acontecer nos chega porque veio de Deus, certo? Então é presciência de Deus. Olha, com relação ao dia do juízo, Pedro diz o seguinte, olha, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Guardados e reservados. Guardados e reservados para o dia do juízo e da destruição de quem mesmo? Dos ímpios. Por que mesmo? Por conta do livre-arbítrio dos ímpios é que eles serão destruídos? Não, é justamente porque eles nunca tiveram o livre-arbítrio de poder escolher Deus, o que possibilitaria eles escolherem Deus, ou então manifestarem o desejo de continuarem pertencendo ao diabo, ou então de nem pertencer a Deus e nem ao diabo, mas pertencer a si mesmo, fazer a sua própria vontade, seguindo o curso do seu nariz, é justamente porque não há livre-arbítrio, e é justamente porque Deus não os elegeu, não os escolheu para a salvação, que ele já os reservou.
já os guardou para o dia do juízo. Ou seja, já existe uma turma que Deus conhece. No vídeo anterior eu deixei bem claro isso. Deus conhece os que lhe pertencem. Se ele conhece os que lhe pertencem, é óbvio que ele conhece os que não lhe pertencem. É óbvio. E para essa turma, que ele não conheceu de modo pactual e salvífico, como ele conheceu os seus eleitos, de modo pactual e salvífico antes da fundação do mundo, ele reservou o fogo do juízo. Ele reservou, guardou-os para o dia do juízo e da destruição. Ele está guardando, reservando esses. Como é então que, aqui no verso 9, Deus já poderia mudar de ideia e poderia já querer dizer o que ele não disse nunca antes? Que ele deseja a salvação de toda criatura. Né? Aí, vejam bem, o outro texto, tão velhaco a exegese que ele faz desse texto, que ela é antiga. É uma exegesezinha furada de 1 Timóteo. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 4. Capítulo 2, versos de 1 a 4. Vamos ler? Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Perceba, Paulo está pedindo para que Timóteo oriente a sua igreja a fazer isso aqui, ó. Súplicas, orações e intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Esse todas as pessoas aqui tem o sentido de toda criatura, de todo indivíduo, porque se tiver, Paulo está pedindo algo impossível para que a igreja pastoreada por Timóteo faça. Impossível. Não tem como eu orar por toda a criatura do mundo. Eu não posso dizer assim, olha, Senhor, agora eu oro por toda pessoa da terra. Então agora eu suplico por toda pessoa da terra. Agora, Senhor, eu faço o quê então? Eu intercedo por toda pessoa da terra. Agora, Senhor, eu ofereço ações de graças por toda pessoa da terra. Não importa quem ela seja, não importa o que ela faça, eu vou render graças a Ti, eu vou interceder por ela, eu vou orar por ela, eu vou suplicar por ela. Não é assim. Não seria assim. É muito fácil você dizer, Senhor, eu intercedo por toda pessoa da terra. Se o texto quer dizer, se o sentido do texto é toda criatura, você teria que conhecer essa criatura para orar, suplicar, interceder e oferecer ações de graças por ela. Ou você quer oferecer as ações de graças para um filho do diabo que estuprou uma menininha, um filho do diabo que roubou e matou um inocente? Ou você quer oferecer ações de graças por Stalin, que foi um genocida muito pior do que Hitler? Ou você também quer oferecer ações de graças por Hitler, pelas ações de Hitler, pelas ações de Pol Pot, pelas ações de Fidel Castro, que foi outro assassino sanguinário, juntamente com Che Guevara, um porco fedorento, assassino? Você quer render ações de graças para essa gente? Fique à vontade se você quiser. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Então, quando Paulo diz aqui, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, ele está querendo dizer com isso o quê? Todas as pessoas sem exceção? Não. Todas as pessoas sem distinção de classe, de cor, de língua, de etnia, de posição social. É nesse aspecto que ele está querendo dizer todas as pessoas. Por que mesmo todas as pessoas? Porque o chamado é universal. Se lembram? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda tribo, povo, língua e nação. O chamado é universal. O chamado, ele tem que ir para o mundo inteiro,
para todas as pessoas sem distinção, mas a escolha de Deus é soberana, essa é uma atribuição dele, uma prerrogativa dele, intransferível para quem quer que seja. Deus não transfere essa sua prerrogativa de escolher para ninguém, até porque essa escolha foi feita muito antes de nós existirmos. É uma escolha soberana de Deus, porque não pertenceu à vontade de nenhuma de suas criaturas, porque nenhuma de suas criaturas existia antes da fundação do mundo. Entendam isso, meus irmãos. Dr. Rodrigo Silva fala em lógica, e essa turma arminiana também fala em lógica, mas lógica, a lógica que eles perseguem, a lógica sobre a qual eles tratam, é a lógica humana e não a lógica divina, que nos diz o seguinte acerca da ciência e do conhecimento de Deus. Olha só, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Os juízos e os caminhos de Deus, que não são os nossos, ele disse através do profeta Isaías, em Isaías 55, 8 e 9, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E agora Paulo, ecoando, reverberando o profeta Isaías, diz, a ciência de Deus, o conhecimento de Deus é inexplicável para nós. Não há como sondar os juízos de Deus. Só há como ou você aceitar ou rejeitar. Agora, é óbvio que quando você nasce nesse mundo, você não tem o poder inerente em si mesmo de aceitar, porque você é carne. E Paulo diz que carne não se sujeita à lei de Deus, é inimiga de Deus e não pode agradar a Deus, é impossível. É por isso que você, quando vem ao mundo, não tem esse poder de aceitar Deus. Você está enlaçado pelo diabo, né? Sua vontade está presa à vontade dele. Vamos continuar? 1 Timóteo 2, já fizemos uma exegese do verso 1. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Veja, não era costume do povo orar pelos reis e pelas pessoas de autoridade, pessoas que possuíam autoridade. Não era costume deles fazer isso. Eles achavam que os reis não precisam, né? Orem em favor dos reis, evidentemente, dos reis a quem eles conheciam, né? E de todos os que exercem autoridade, que eles conheciam. É dentro o quê? Dentro da comunidade na qual eles estão. Porque senão também não seria possível fazer isso aqui, não é? Não seria possível fazer isso aqui. Orar por todos os reis da terra. Mas como orar por todos os reis da terra se não conheço todos os reis da terra? Orar por todos que exercem autoridade, mesmo... E eu tenho que render ações de graça mesmo por aquela autoridade que não faz a vontade de Deus, pelo contrário, só faz a vontade do diabo. Eu tenho que render ações de graças pelas ações dela, dessa autoridade. Que são vocês? Claro que não, né? Para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. É para a salvação que Paulo está pedindo isso aqui também? Não, para que a nossa vida seja mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. É para isso que Paulo está pedindo para que eles orem, intercedam, façam ações de graças, façam súplicas, para que a vida deles continue tranquila, que corra normalmente. Verso 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Aí vem o verso 4. Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos de novo. Todos os homens significa toda criatura, sem exceção. Sem exceção. Porque analisa o seguinte, Dr. Rodrigo Silva diz, comentando erroneamente esses textos que nós estamos citando, que segundo Paulo e Pedro, Deus deseja salvar toda criatura. Mas por que ele não vai salvar? Porque a sua vontade pode ser frustrada. Olha só, mais uma bobagem saída da boca de um doutor. Porque a sua vontade pode ser frustrada. Olha, então, o Deus do Dr. Rodrigo Silva, o Deus dos arminianos de um modo geral, não é o mesmo Deus que nós reformados adoramos e reconhecemos como o onipotente, o soberano, a quem pertence
império e soberania. Não é. Não é um Deus fraco que se dobra ante a vontade humana. Não é um Deus impotente diante de um suposto, de um pseudo-arbítrio livre do ser humano. Esse não é nosso Deus. Nosso Deus não é esse. Então eu estou dizendo para vocês que o que Paulo está dizendo em Timóteo não tem a ver com um suposto desejo de Deus salvar toda a criatura. Não tem. Do contrário, o próprio Paulo estaria se contradizendo e Pedro também. Não só Paulo, mas Pedro. Voltando-se contra o próprio Jesus, que foi quem disse o seguinte: o chamado é geral, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Com relação a quê? Chamado e escolha. Com relação à salvação, com relação à redenção. Então Deus não deseja, como afirma o doutor Rodrigo Silva e todos os arminianos, a salvação de toda a criatura. Porque o desejo de Deus não pode ser resistido. A vontade de Deus não pode ser resistida. E é isso que nós vamos ver aqui agora, rapidinho, lendo alguns textos. Nós não temos condição de fazer uma exegese de todos eles, mas nós vamos para o sentido para o qual eles apontam. Primeiro texto que eu quero que você leia comigo. 1 Crônicas, abra aí rapidinho, 1 Crônicas, capítulo 20, verso 6. 1 Crônicas 20, verso 6. Anote, se você não tiver a Bíblia, não tiver condições de abrir rapidinho aqui, de acompanhar, tá? Anote, 1 Crônicas 20, verso 6, diz assim: e disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Olha, não há quem te possa resistir. Resistir a quê mesmo? A vontade de Deus, a vontade soberana de Deus. Não existe nenhum ser humano que tenha ainda esse poder de resistir à vontade de Deus. Isso significa que Deus é ditador, como nos acusa o doutor Rodrigo Silva, como ele diz o seguinte, que a nossa visão de Deus torna Deus um Deus ditador, um Deus arbitrário, tirânico. Ele diz isso. Então, para o doutor Rodrigo Silva, o Deus que nós adoramos e reconhecemos como Deus supremo, o Deus todo-poderoso, a quem pertence império e soberania, é um Deus ditador, segundo a nossa visão, a visão reformada, a visão calvinista de Deus. Olha só que desonestidade, né? Além de mentiroso, é desonesto. Então vamos lá. Outro texto. Jó, capítulo 9, verso 12. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá que fazes? Quando Deus arrebata a presa, quem que pode impedir? Quem é que pode dizer para Deus, Senhor, o que o senhor está fazendo mesmo? Que é isso que o senhor está fazendo? Explica para mim. Eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho direito de saber. O que o senhor está fazendo? É ridículo imaginar isso, né? Pois é justamente isso que Jó está questionando aqui. Quem é que pode resistir a Deus? Quem é que pode impedir Deus de agir, de fazer a sua vontade? Outro texto que eu quero ler está aqui em Salmos 33, 10. E olha, tem um detalhe, hein? Uma observaçãozinha rápida aqui. Eu poderia ler dezenas de textos nesse mesmo diapasão aqui, tá? Eu estou lendo alguns que eu encontrei rapidamente aqui para mostrar a você, com a força da palavra de Deus, que ninguém pode resistir à vontade soberana de Deus. Portanto, se Deus tivesse o desejo, o querer, a vontade de salvar toda criatura, Ele assim o faria e ninguém o impediria. Nem o diabo com a sua terça parte de anjos.
Salmos 33, 10. Olha o que Salmos 33, 10 diz. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Opa, 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 opa. Como é que é? O doutor Rodrigo Silva diz que, segundo Pedro e Paulo, Deus deseja salvar toda criatura, mas não o fará, porque cada criatura tem livre-arbítrio, e a vontade de Deus, então, por conta do livre-arbítrio, pode ser frustrada. Quer dizer que o doutor Rodrigo Silva diz que uma criatura pode frustrar o desejo de Deus. A Bíblia diz o contrário, doutor Rodrigo Silva. Não só em relação a uma criatura, mas olha o que a Bíblia diz. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Desígnio, intentos de nações e povos inteiros. Quem é que tem condição de frustrar? Deus. Então pera lá. Deus não respeita o livre-arbítrio? Porque nações, povos, são constituídos por criaturas, por indivíduos, cidadãos e cidadãs. Deus não respeita o livre-arbítrio? O intento das nações, dos povos? Deus não respeita o livre-arbítrio? Mas a Bíblia está dizendo que ele frustra. E aí, nós devemos entender então que Deus é um Deus tirânico, mau, ditatorial, arbitrário, despótico, segundo o sentido da palavra nos dias de hoje, porque déspota ele é. Sabe o que significa déspota, né? Eu li no vídeo anterior. Déspota é a palavra grega para soberano. Deus é déspota. Deus é verdadeiramente déspota. Só que, por conta do dinamismo da língua e das línguas, língua é um fenômeno dinâmico, vivo, né? O termo déspota adquiriu um sentido pejorativo, extremamente pejorativo nos dias de hoje. Então, segundo a nossa cultura, segundo o nosso linguajar, segundo as nossas expressões mais comuns, segundo a cultura linguística da época, nós não podemos chamar Deus de despótico, mas ele é déspota. Estão entendendo? Estão entendendo? Alguém pode frustrar os planos de Deus? Um ser humano pode frustrar o plano do Todo-Poderoso? Senhor, daqui o Senhor não passa, porque o meu livre-arbítrio não te aceita. Aliás, não aceita só o Senhor, não. Não aceita esse negócio chamado diabo também. Eu não aceito ele também, não. Eu sigo o meu nariz. Eu sigo o meu nariz. Olha aqui, ó, eu sigo o meu nariz. É ridículo, como é ridículo esse povo, gente do céu. Não tem como não rir. Vamos ler mais alguns textos. Provérbios, capítulo 16. Olha só, Provérbios 16. Verso 1. O coração do homem pode fazer planos. Olha, o coração do homem pode fazer planos, pode planejar. Né? Ele pode agendar, pode projetar, pode desejar, pode querer, pode ter a vontade de fazer uma série de coisas. Mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Do Senhor. Olha outro verso, verso 4 do capítulo 16 de Provérbios. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Ai, Deus fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. E aí? Quando Deus criou o homem, ele criou perfeito. O homem se tornou perverso
Por conta do que mesmo? Da rebeldia de Adão, lá no Éden. Foi por conta disso que toda a humanidade agora se tornou perversa, mal ou má. Mas Deus já havia pré-ordenado a existência desse mal, desse pecado. Deus já havia pré-ordenado. Para que mesmo, alguém poderia perguntar? Não sei, ele não revelou. Ele só diz aqui na sua palavra. Ele fez todas as coisas para determinados fins. E até o perverso para o dia da calamidade. É você que vai dizer para Deus, não, não pode? É você que vai dizer para Deus, com a sua soberba, com a sua petulância arminiana, doutor Rodrigo Silva, que vai dizer para Deus, não, 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 não é assim, Deus não pode fazer isso, porque senão ele não seria justo. Quem é você? Só porque você possui títulos de doutorado, você vai querer arrogar para si uma atribuição, uma prerrogativa que não pertence a você diante do Deus Todo-Poderoso? Quem é você? Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem pode planejar, pode ter vontade, pode ter o querer que quiser, mas quem dirige os passos do homem é Deus. Provérbios 16, 33 diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Livre-arbítrio não é livre escolha, não é livre decisão? Do homem. Do homem. Não existe livre-arbítrio? Os arminianos não dizem isso. O doutor Rodrigo Silva não diz isso. Ele luta, ele batalha, ele faz uma guerra tremenda para tentar afirmar que livre-arbítrio existe. Mas a decisão, toda decisão procede de quem mesmo? Do Senhor. O Senhor, então, é arbitrário, é ditatorial, é despótico, segundo o sentido da palavra nos dias de hoje? É tirano? Claro que não. Ele coage alguém a fazer a sua vontade? Ele coage? Ele empurra contra o abismo? Claro que não. Provérbios 20, versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Olha, Provérbios 21, verso 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Quem inclina o coração do rei? Deus. Alguém poderia perguntar assim, mas espera lá. Então você está dizendo que Deus inclina o coração dos reis maus para o mal? Não seria errado afirmar tal coisa? Porque o texto de Provérbios aqui não está fazendo a distinção. Deus bom, rei bom e rei mau. Não, o texto está colocando a coisa de modo geral. Como ribeiros de águas, assim o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, nós poderíamos considerar que todo rei, ele recebe de Deus, eu vou te chamar de influência, tá? Ele recebe de Deus uma influência, um mover que se inclina segundo o querer de Deus? Sim, porque a palavra de Deus está dizendo. Isso não contradiz o caráter santo, justo e bom de Deus? Não, porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, o que Ele quiser. E eu e você, nós não temos como dizer o que o senhor está fazendo, Senhor, afinal de contas. Se toda a autoridade, como disse Jesus para Pilatos, pouco antes de ir para a cruz, toda autoridade vem de Deus, procede de Deus, não há nenhum poder, nenhum governo, nenhuma soberania, nenhuma potestade que receba poder e autoridade que não seja advindas de Deus. Mas por que mesmo? Porque Deus tem um propósito com isso e Ele não nos revelou. Não nos revelou. Então, se Ele não nos revelou,
faça um zíper na sua boca, meu irmão, minha irmã. E não queira confrontar Deus. Não queira perguntar para Deus, que fazes, Senhor? Não queira. Não caia nessa bobeira. Vamos ler então agora Isaías 14, versos 24 a 27. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Vocês estão vendo, meus irmãos, que nós estamos lendo textos, e eu teria mais para ler, muito mais. Não farei por uma questão de tempo. Vocês estão vendo que todos esses textos que nós estamos lendo apontam para a soberania absoluta de Deus, a onipotência absoluta de Deus. Aí o doutor Rodrigo Silva, para tentar objetar a nós, calvinistas, ele lança a mão de um pensamento estúpido, ridículo, medíocre, pobre, superficial, e é um pensamento ateu, para tentar objetar todos nós calvinistas que prezamos pela onipotência absoluta de Deus, prezamos e reconhecemos a soberania absoluta de Deus. Ele diz o seguinte: olha, existe aquele pensamento, Deus é onipotente. Sim, Deus é onipotente, ele pode fazer todas as coisas que ele quiser. Aí ele cita lá um argumento engendrado pelos ateus, pelos agnósticos, enfim, para essa turma que não crê em Deus. Bom, se Deus é todo-poderoso, pode fazer qualquer coisa, ele pode criar uma pedra, então, ele poderia criar uma pedra tão pesada, mas tão pesada, que ele mesmo não poderia carregar. Ele poderia fazer isso? O doutor Rodrigo Silva não tem vergonha nessa cara lambida dele de trazer esse pensamento tolo, tosco, grosseiro, estúpido, que foi engendrado para confundir e não para esclarecer, não para revelar algo acerca de Deus. Se eu quiser saber algo acerca de Deus, doutor Rodrigo Silva, eu não vou para nenhum filósofo. Eu posso ir se ele ampliar o entendimento da palavra, mas eu tenho que ir em primeira mão para a sua palavra. Se eu quiser saber algo acerca da soberania, da onipotência de Deus, eu tenho que vir para cá, ó doutor. É para esse negocinho aqui chamado Bíblia, não é para aquilo que algum filósofo ateu disse acerca dele, não. É justamente por ser onipotente que Deus não pode construir uma pedra que ele não possa carregar, já que ele pode tudo. Matei a charada, doutor? Matei essa charadinha estúpida, vergonhosa? Você não tem vergonha na cara de ficar lançando esses argumentozinhos toscos, grosseiros, não? Nós estamos falando da Bíblia. Quando eu quero saber alguma coisa de Deus, eu tenho que ir à Bíblia. Agora, isso não significa que eu não observe aquilo que pessoas que estudaram a Bíblia de um modo mais profundo, de um modo mais amplo do que nós, e tenha sido agraciado com revelações de Deus que são boas e maravilhosas, que eu não possa citar um pensamento dele. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ateus que não reconhecem a onipotência absoluta de Deus, que não reconhecem a soberania absoluta de Deus. É disso que eu estou falando. Vamos ler aqui Daniel, precisamos correr que o tempo já esgotou. Daniel capítulo 4, verso 35. Eu tenho que sempre estar lendo esse texto aqui, né? Daniel 4, verso 35, diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E quem mais, doutor Rodrigo Silva? Os moradores da terra. Segundo a vontade. Que ele trabalha, ele opera, tanto com o exército dos céus, quanto com os moradores da terra, que somos nós. É segundo a vontade dele, não é segundo a nossa. Não é segundo o meu livre-arbítrio.
Não é segundo o seu livre-arbítrio, meu irmão, minha irmã. Não é. E diz, olha, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes, Senhor? Afinal de contas, o que o Senhor está fazendo? Não há quem possa dizer isso para Deus, meus queridos irmãos. Não há. Vocês estão entendendo? É segundo a vontade dele. É segundo a vontade dele. Eu quero ler Filipenses 2,13. Filipenses capítulo 2, verso 13. Que diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Estou olhando para você agora, indiretamente, através dessa câmera. Estou olhando no seu olho. Você entendeu o que o texto aqui diz? Falando bem baixinho, para não ferir a sua sensibilidade. Você entendeu o que o texto está dizendo aqui? Vem cá. Então, pera lá. Existe livre-arbítrio? O meu livre-arbítrio impede Deus de agir em mim se eu não quiser que Ele haja? É assim? É assim que é? É assim que são as coisas? Eu posso, veja, com o meu livre-arbítrio, escolher entre Deus, o diabo ou a mim mesmo? Eu tenho essa condição? Porque, voltando naquele argumento tosco do Dr. Rodrigo Silva, não, livre-arbítrio só existe diante de duas alternativas, dois posicionamentos, duas situações, dois caminhos. É justamente aí que não há livre-arbítrio. Por que não mesmo? Porque quando Adão, lá no Éden, decidiu obedecer ao diabo e comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele submeteu a sua vontade livre à vontade do diabo. Ou vocês querem dizer que o diabo não tinha verdadeiramente a vontade de fazer o homem pecar? Ridículo isso, né? Ridículo. Então ele submete a sua vontade à vontade do diabo, Adão, lá no Éden. Então, cessou um suposto livre-arbítrio. Por que mesmo? Porque haveria cessado o livre-arbítrio se ele existisse lá no Éden, antes do pecado? Porque ele estaria submetendo a sua vontade à vontade do diabo. Então, quando ele submete a sua vontade, ou seja, ele já não faz mais a sua própria vontade, mas a vontade de um outro, de um segundo, acabou o livre-arbítrio. Por que mesmo? Porque livre-arbítrio preconiza o seguinte, a acepção do nosso, são as acepções do nosso dicionário, viu, gente? Livre-arbítrio é a possibilidade de decidir e escolher isentos de condicionamento, motivo e causa determinante. E aí o contrário, que não foi o que aconteceu. Se Adão decidisse obedecer a Deus, ele então estaria submetendo de novo a sua vontade, a vontade maior e primordial de Deus, que os proibiu de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então ele estaria submetendo a sua vontade à vontade de Deus. Logo, o livre-arbítrio também, se ele existisse, deixaria de existir aí. Certo? Então, não há livre-arbítrio, doutor Rodrigo, em duas situações. Só há livre-arbítrio em duas situações. Pelo contrário, aí é que não há mesmo. E como é que fica o livre-arbítrio diante desse texto de Filipenses 2,13? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Como fica o livre-arbítrio, segundo a sua boa vontade? Hein, doutor Rodrigo Silva? Se é Deus que efetua em mim o meu querer e tudo aquilo que eu realizo para Ele, é Ele, vem dEle, procede dEle. É Ele que efetua em mim o querer. Por que será mesmo, doutor Rodrigo Silva? Por que será mesmo? Por um motivo, doutor Rodrigo Silva. Por um simples motivo, que eu leio aqui agora na palavra de Deus. João 5,40. João 5,40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis. Veja, aquilo que o doutor Rodrigo Silva diz
que significa que o homem pode frustrar a vontade de Deus, resistindo à sua graça salvífica, resistindo ao seu chamado, é algo natural do ser humano, é algo inerente ao ser humano. O ser humano só tem o poder para resistir à vontade de Deus, para não querer fazer a vontade de Deus. É por isso que Jesus diz aqui, olha, verso 39, ele diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis, eles não queriam. É esse não querer Deus, Jesus, que reside em todo ser humano que vem a esse mundo enquanto carne. Porque Paulo já deixou claro, o ser humano que vem aqui enquanto carne, ele é inimigo de Deus. Por quê? Porque não se sujeita à lei de Deus. Não tem como, é impossível ele se sujeitar à lei de Deus. Ele não pode agradar a Deus, é impossível ele agradar a Deus. Então ele não quer Deus. Isso não é livre-arbítrio, isso é evidência de que livre-arbítrio não há. Porque o querer desse que não quer Deus está preso ao querer de quem? Do diabo. E onde é que está escrito isso? Aqui em João. João capítulo 8, o próprio Jesus diz assim, verso 44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. É por isso que o querer da carne não pode querer Deus, não pode desejar Deus por um suposto livre-arbítrio. Por quê? Porque está presa ao diabo. E presa ao diabo. Olha, vocês são do diabo e quereis satisfazer os desejos dele. São aos desejos do diabo que vocês querem satisfazer. Não os desejos de Deus. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Essa questão do querer, não querer, vontade, não vontade. Então, meus queridos, no próximo vídeo, eu vou ter que continuar analisando essa questão do querer e não querer. Porque o Dr. Rodrigo Silva disse, ele passa por Romanos, ele passa por Romanos capítulo 9, passa como um raio, como um relâmpago ali em Romanos 9. Faz uma afirmação que é correta acerca de Deus amar Jacó e aborrecer Esaú. Essa é uma afirmação que Paulo tirou lá de Malaquias, um texto que foi escrito em Malaquias 1000 anos depois, né, dessa história da eleição de Esaú e Jacó, né? Eu ia falar Esaú e Jacu. Então, gente, ele faz essa afirmação pensando que está fazendo a exegese, ele está explicando Romanos 9. Oh, Jesus, misericórdia, Senhor. Como é que as pessoas, como é que elas se posicionam de forma tão contrária à palavra de Deus assim? Por que as pessoas não gostam da palavra de Deus, afinal de contas? Meu Pai do céu. Então eu vou ficando por aqui. Nós provamos para vocês aqui, mostramos para vocês que Deus não deseja que toda criatura seja salva. Porque se Ele assim o quisesse, toda criatura seria salva. Por que mesmo? Porque ninguém pode impedir Deus. Ninguém tem como resistir à vontade de Deus. É isso, é o último texto que nós vamos ler, que Romanos 9. Quando eu voltar no próximo vídeo, eu volto aqui, tá? Em Romanos 9. Para salientarmos o que o Dr. Rodrigo Silva fala sobre Romanos 9 e para sabermos se está de acordo com a palavra de Deus ou não. Leamos então Romanos 9, verso 19. Paulo, antevendo as objeções que lhe fariam, ele diz aqui, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Isso aqui seria, segundo Paulo, alguém que estava objetando o que ele estava dizendo acerca de Deus, que Deus é soberano, é a vontade dele que acaba vingando, que acaba vencendo, que acaba determinando as coisas. Paulo está falando sobre isso, soberania de Deus, vontade de Deus, que determina todas as coisas. Aí ele já antecipa uma objeção que poderiam lhe fazer, né? Então o verso 14, o verso 19 é isso. Tu, porém, me dirás,
tu, porém, me dirás. Olha, Paulo dizendo para um suposto, né? Um possível objetor, alguém que ele estava ali contrapondo, né? Que lhe contraporia, que lhe objetaria. De que se queixa ele ainda? Olha, é o que esse que está objetando Paulo poderia falar. De que Deus se queixa? Pois ninguém jamais resistiu à sua vontade. Então por que Deus está se queixando? Porque os ímpios não fazem a sua vontade, se é Ele que determina a vontade dos ímpios, inclusive. É uma pergunta lógica? É uma pergunta, veja, é uma pergunta lógica sob a ótica humana. A ótica humana é uma pergunta lógica. Ela parece ser lógica sob a nossa ótica, mas não sob a ótica divina. Por que mesmo? Porque, como nós vimos, nós vamos ver de novo, em Romanos 11:33, aqui na frente, Paulo diz que o conhecimento de Deus, a ciência de Deus, é inexplicável. Inexplicável para quem? Para ele ou para nós? É claro que é para nós. O conhecimento de Deus, a ciência de Deus, é insondável. Insondável para quem? Para nós. Não tem como explicar Deus, não tem como eu sondar a vontade de Deus. É por isso que Paulo vai tratando da soberania de Deus e há uma linha de raciocínio aqui, doutor Rodrigo Silva, linha de raciocínio que o senhor não traça, porque a sua exegese é falida, é mentirosa, é corrupta, é falaciosa. Infelizmente, eu tenho que dizer isso acerca da sua exegese sobre livre-arbítrio. No próximo vídeo a gente volta para arrematar essa questão do querer de Deus e o querer do homem. Soberania de Deus, soberania humana. Tá certo? Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final, em nome de Jesus. Amém.